A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Rafael. Ele pede para o pastor falar a respeito dos calvinistas. Ele deseja conhecer um pouco melhor este grupo, pastor. João Calvino, o nome completo do cidadão francês, que viveu entre os anos 1509 e 1564, teólogo cristão, foi além na sua defesa da salvação pela graça, ele passou a demonstrar que Deus escolhe, ou melhor, elege, alguns para a salvação através da sua soberania, e Calvino, no afã de defender a salvação pela graça, em oposição à salvação pelas obras, criou outro segmento teológico onde a salvação decorre da soberania de Deus ante a inabilidade do homem fazer algo para ser salvo. Essa era a posição de Calvino, de onde surge o nome calvinistas. Oposto a esta concepção teológica, nós temos Jacob Arminius, que viveu entre os anos 1560 e 1609, teólogo holandês, acabou por discordar de que a eleição decorre da soberania divina. Arminius passou a defender que a eleição se dá através da presciência de Deus. Desde então, várias contradições persistem. Se a salvação decorre da soberania divina, onde está a responsabilidade humana? Se a salvação é pela presciência, continua sendo por obras previstas? Como resolver este entrave? E aí surgiram 5 pontos do arminianismo contra 5 pontos do calvinismo. E nós vamos expor os dois lados para que o nosso consulente tire a sua conclusão. Por exemplo, o arminiano ou os arminianistas, ele ensina o seguinte, que a vontade é livre. Então o arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra do diabo. A salvação, portanto, depende da obra de sua fé. Já o calvinismo declara depravação total. O calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus que deve vivificar o homem antes que este possa crer em Cristo. Segundo ponto do arminianismo, eleição condicional. O arminianismo diz que a eleição é condicional, ou seja, acredita-se que Deus elegeu aqueles a quem ele pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Já o calvinismo, nesse ponto, prega ou ensina eleição incondicional. O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelos homens, mas resulta da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Ponto 3. Arminianismo, expiação universal. O arminianismo diz que Cristo morreu para salvar não um em particular, porém somente aqueles que exercem sua vontade livre para, então, aceitar o oferecimento da vida eterna. Daí a morte de Cristo foi um fracasso parcial,
uma vez que os que têm volição negativa, isto é, os que não querem aceitar, irão para o inferno, sempre decorrente da escolha que o homem faz, naturalmente. Quero, a misericórdia de Deus se apresenta. Não quero, Deus não força a ninguém a aceitar seu oferecimento. Calvinismo prega ou ensina expiação limitada. O calvinismo diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus, quando, porém, forem lançados no inferno. Arminianismo, ponto 4. A graça pode ser impedida. O arminianismo afirma que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem assim o quiser, desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo. É evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir sua santa vontade. E o calvinismo, por sua vez, prega, ponto 4, graça irresistível. Então afirma o calvinismo que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que a sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem, como um gigantesco rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim, se Deus o quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração. E concluindo, o ponto 5, o arminianismo ensina que o homem pode cair da graça. O arminianismo conclui muito logicamente que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando-o. E alguns arminianos acrescentaram que o homem pode perder subsequentemente a sua salvação contendo algum pecado. Esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamado de queda ou perda da graça. Já o calvinismo, nesse ponto, ensina perseverança dos santos. O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que a obra é realizada inteiramente pelo Senhor, e o que o homem nada tem a fazer antes, absolutamente, para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que ele começou. Por isso, os 5 pontos de Tulip incluem a perseverança dos santos. Essa exposição que o nosso consulente pediu e que nós expusemos dos lados, para que cada qual de per si possa ter a sua opinião formada. Pastor, já que o senhor tem falado sobre o arminianismo e o calvinismo, é muito comum os calvinistas citarem 2 textos bíblicos como textos-chave para dar sustentação ao que eles creem. Por exemplo, João capítulo 10, verso 28, que diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dizem assim os calvinistas: se Jesus prometeu a vida eterna e que suas ovelhas nunca perecerão,
certamente, se elas viessem a perecer, faríamos de Cristo um mentiroso. Pastor, como responder aos calvinistas? Quero dizer que em João 10, 28, há uma promessa maravilhosa e verdadeira, porém devemos interpretá-la como Jesus quis que fosse interpretada. Para entender isso, é preciso ler cuidadosamente o versículo que precede, porque um texto tirado fora do contexto já não dá a sua posição correta. E o que diz o versículo 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Logo, este versículo claramente descreve o tipo de pessoa que nunca perecerá, isto é, suas ovelhas que ouvem a sua voz, e ele as conhece e o seguem. Fala então o texto de pessoas que continuam seguindo a Jesus, e a este Jesus declara que nunca perecerão. Então essa promessa, nunca perecerá, citado no versículo 28, não existe em nenhuma parte da Bíblia para quem se abandona a Jesus Cristo. Por exemplo, Paulo fala de viúvas que se apartaram de Cristo e começaram a seguir Satanás. Isto está em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 11 a 15. Diz assim o escritor: mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não dê ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então aí está a condição de João 10, 28, respondida por João 10, 27. É a pessoa que aceita Cristo e continua firme, enquanto outros têm a opção de abandoná-lo, e aí vão perecer porque abandonaram a fé em Cristo. E não é pequeno o número de apóstatas nos dias atuais. Um outro texto bíblico que é muito citado pelos calvinistas é o de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dizem os calvinistas, ensinam os adeptos do calvinismo que Jesus disse para que não pereça. O que dizer, pastor? A palavra crê em João 3,16, para que todo que nele crê, é um particípio presente ativo indicando que não perecerão só os que continuarem crendo nele. Então este versículo não cobre outros que somente creem por algum tempo e logo se afastam da fé, como apontou Jesus na parábola do semeador. Lucas 8, versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas que não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Oh, meu Deus, quanta gente que nós conhecemos que assim começaram tão bem, tão promissores, e onde estão hoje? Outro texto que queremos citar, Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, aqui, perseverar até o fim. Textos estes que mostram a possibilidade de perder a salvação. E mais um texto ainda, em Colossenses capítulo 1, versículo 23,
onde existe uma palavra que admite uma segunda hipótese. Se é a posição, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui nós temos um condicional. Essas pessoas vão se salvar se permanecerem fundados e firmes na fé. Porque, infelizmente, dizemos e repetimos, muitos não permanecem firmes na fé. São cristãos por um tempo. E ainda lemos outra passagem de Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, onde está escrito o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aqui nós encontramos no nosso dia a dia pessoas que simplesmente, voluntariamente, por iniciativa pessoal, para ser bem claro, resolveram deixar o Evangelho. Estão afastados da fé, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4:1, e o Espírito diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São os que são apanhados pelas seitas. Paulo está prevenindo, e há pessoas que fazem assim. Ainda queremos citar 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. São palavras acres, mas estão registradas na Bíblia Sagrada para quem quiser ler. A próxima pergunta é do ouvinte Noé. Ele diz assim: pastor, quando Jesus morreu, foi às profundezas da terra e foi libertar os santos. Esses santos eram os que estavam no Hades? Quem eram os santos, pastor? Em primeiro lugar, quero dizer que Seol, Hades, palavra hebraica e palavra grega. Seol se encontra 66 vezes no Antigo Testamento e Hades encontra 10 vezes no Novo Testamento. Todas as 10 vezes foram citadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então este Seol no hebraico e Hades no grego significa mundo invisível dos mortos. Não tem nada a ver com sepultura. Seitas propositadamente aniquilacionistas procuram trocar o sentido da palavra Seol e Hades para sepultura. No hebraico, para a sepultura, existem as palavras kever e kevurá. A pronúncia, não sei se é certa. Não sei ler hebraico, mas sei interpretar essas palavras. E no grego, nós temos as palavras respectivas também para a sepultura, que é tafos, que é minema, menemeio,
palavras gregas que indicam sepultura. Logo, confundir sepultura com Hades é um erro propositado, consciente, para poder negar que a pessoa sobrevive à morte do corpo em espírito, ou se quisermos dizer alma, conscientemente, e tendo então percepção, ou está bem ou está mal, como disse Jesus a respeito de Lázaro, que morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, é o lugar chamado, uma parte do Seol, Hades, e ali estava bem, enquanto que o rico foi sepultado e estava em seguida em tormentos. Então aí está uma orientação da Bíblia Sagrada, e Jesus expôs, como eu estava dizendo, em Lucas 16, 19 a 31, o lugar dos salvos e dos perdidos. O território dos salvos é chamado paraíso e o seio de Abraão. E o território dos perdidos é separado por um grande abismo. E diz então o texto, literalmente, que passarei a ler. Lucas 16, 22 a 25. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, palavra grega, Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, quando Jesus subiu aos céus, depois de ressuscitado, ele levou consigo os ocupantes do paraíso. Essa citação nossa está apoiada por Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Essa expressão cativo, cativeiro, era o lugar que retinha os espíritos dos justos do Antigo Testamento, que em decorrência da obra de Cristo para a redenção da humanidade não ter sido ainda concluída, eles permaneceram nesse lugar. Não era um lugar de sofrimento, mas era um lugar de descanso. Então Jesus, no intervalo entre a morte e a ressurreição, ele desceu ao Hades, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, o lado perdido do Seol chama-se Hades, permaneceu intacto. Todos os mortos incrédulos para lá vão e esperam o seu futuro julgamento final. Essa é a exposição da Bíblia com relação aos mortos. A próxima pergunta é do ouvinte Silas, da Igreja Presbiteriana de Itanhaém. Ele fala assim, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade bíblica? Minha posição é que não. E vou basear minha posição na Bíblia Sagrada, citando o texto muito conhecido que está no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 1 e 2, e depois o versículo 6. Jesus declarou o seguinte, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, neste texto de João 15, versículos 1 e 2 e versículo 6, e no seu contexto, Jesus claramente identifica os discípulos como os ramos da videira. Os cristãos que não produzem fruto, isto é, não servem a Deus fielmente, serão cortados e queimados. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 21. Seria difícil imaginar uma afirmação mais clara da possibilidade de uma pessoa cair e de perder a sua salvação. Pedro comparou o servo de Deus que se desvia de um cão que retorna para comer o seu próprio vômito e o porco lavado, ou a porca lavada que retorna para o lamaçal. Se fosse impossível perder-se depois de ter sido salvo, então todas as advertências da Bíblia sobre a possibilidade de se perder a própria salvação seriam desnecessárias. E, de fato, não haveria necessidade de se preocupar com a tentação, não haveria necessidade de resistir ao diabo, não haveria necessidade de estar vigilante para o retorno do Senhor. Deus não desperdiça palavras. Quando adverte, é porque o perigo é real. Porque nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, versículo 14. Vou repetir, porque nos temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3 e 14. A salvação é condicionada. Para ser salvo, em primeiro lugar, precisa-se crer e obedecer. Para permanecermos num estado de salvação, precisa-se continuar a crer e obedecer. E aqueles que voltam para trás estarão perdidos. Hebreus capítulo 10, versículos 26, 31. Palavras muito pesadas que se encontram neste livro de Hebreus. No capítulo 10, vou fazer a leitura para que os nossos ouvintes possam ter noção do que está escrito nesse texto bíblico. Diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Estou lendo em Hebreus 10, versículo 26 em diante. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.